Após mais uma derrota vexatória do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez com o treinador Dorival Júnior errando e muito, será que com o anúncio do Tite, que está de volta aos trabalhos, a pressão para os lados do treinador do Timão vai aumentar? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Nesse vídeo vamos falar sobre o que poderá acontecer daqui para frente se os resultados para o treinador Dorival Júnior no Corinthians não acontecerem absolutamente depois da derrota vergonhosa que nós sofremos para o Cruzeiro na noite de ontem no Mineirão. A questão envolve o Tite. Será que com o anúncio do Tite dizendo que está de volta aos trabalhos, que está de volta ao futebol e hoje é considerado um treinador livre no mercado, muitos poderão começar a pedir o Tite urgentemente dentro do Corinthians? Vamos lá. A noite de ontem, a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, não foi nada boa para nós torcedores do Corinthians. Fomos até o Mineirão enfrentar a equipe do Cruzeiro, jogo do Campeonato Brasileiro, depois de uma vitória que nós tivemos na noite da última quinta-feira, clássico contra o São Paulo, vencemos por 3-1. Claro que nós fomos para esse jogo do Cruzeiro, visando o Timão fazer um bom futebol e, claro, como se fosse uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. Semifinal da Copa do Brasil, jogaremos contra o próprio Cruzeiro. Primeiro jogo dia 10 e o segundo jogo da volta será na nossa casa no dia 14. Só que ontem deu tudo errado para nós e o Dorival foi muito criticado após essa derrota do Corinthians. Por quê? O Dorival, com algumas ausências, o Memphis acabou sentindo uma entorse, ficou de fora. O Matheus Bidu também acabou sentindo dores, ficou de fora. O Hugo Souza já está fora há algum tempo. Então, colocando aí esses 3 jogadores que são jogadores titulares. Por outro lado, no jogo de ontem ele teve os retornos tanto do Garro quanto do Ranieri, só que o Dorival acabou errando na escalação, acabou equivocando. O Dorival ele começou o jogo contra a equipe do Cruzeiro, mais uma vez colocando aquela linha de 3 zagueiros, aquele esquema de 3 zagueiros que ele costuma fazer para ter, no caso, 2 jogadores que podemos considerar como atletas de velocidade pelos lados do campo. Geralmente ele usa o Bidu e o Mateuzinho, só que na noite de ontem, sem o Bidu, ele acabou utilizando o Hugo Farias. E sinceramente, um meio de campo que tem a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro joga de uma forma muito intensa. O Dorival acabou colocando o Ranieri como volante de contenção, que estava voltando de lesão totalmente sem ritmo, com o Breno Bidon e o Rodrigo Garro no meio de campo. Ou seja, o Dorival montou o Corinthians sem poder de marcação no meio de campo, que é onde a equipe do Cruzeiro acaba sendo muito intensa. O Cruzeiro tem jogadores muito fortes no meio de campo, jogadores muito agudos, principalmente o Matheus Pereira. Tem passe de muita qualidade, é um jogador que não pode ter liberdade. Como o meio de campo do Corinthians, ao meu ponto de vista, estava fragilizado, o Matheus Pereira fez o que quis no jogo, resultado, perdemos por 3-0 para o Cruzeiro e, sinceramente, poderíamos até ter tomado mais gols. E o que é pior, o Dorival, ele escala mal e também acaba mexendo errado. Na volta do intervalo, ele fez 3 alterações que, sinceramente, para mim deixou o Corinthians ainda fragilizado, colocando o Martinez, que era para ter começado o jogo ao lado do Ranieri, para o Corinthians ter mais pegada no meio campo, só que o Martinez também, infelizmente,
acabou em um lance infantil dando uma cotovelada nas costas do Matheus Pereira e acabou sendo expulso. Mas fato é, Dorival escalou mal e mexeu pior ainda. E claro, como eu disse, depois do jogo, muitas críticas para cima do Dorival. E agora falando do Tite. Como eu disse, no sábado, o Tite anunciou que está de volta ao mercado. O Tite está disponível no mercado. Não tem como ninguém, nenhum corintiano lembrar do treinador que é considerado por muitos o maior da história do clube. Primeiramente, eu não estou aqui falando que já tem gente dentro do Corinthians de olho no Tite, mas sempre acaba surgindo aquele ponto de interrogação. Primeiramente, o Dorival, ele oscila muito, ele acaba não agradando. O Dorival, desde que chegou, tem um aproveitamento pouco maior de 50%, e o trabalho do Dorival é questionado por muitos, pela questão da oscilação. Sinceramente, as coisas vão depender muito do que acontecer, principalmente na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, restam 3 jogos, temos 45 pontos, não cairemos mais. Tínhamos esperanças de ainda continuar lutando por uma vaga na Libertadores, mas depois do que aconteceu na noite de ontem no Mineirão, sinceramente, Libertadores pelo Campeonato Brasileiro podemos colocar como algo muito distante, principalmente porque vamos colocar aí mais 2 jogos e já tem que também pensar num planejamento visando a semifinal contra a própria equipe do Cruzeiro. Falando do Tite, é um treinador que recusou o Corinthians por diversas vezes para retornar, não quis voltar. Em abril desse ano, o Tite havia se acertado para voltar ao Corinthians, mas conforme todos nós sabemos, de última hora ele acabou desistindo. Acabou depois dizendo que ficaria um tempo com a sua família, fazendo o tratamento que ele fez visando a sua saúde psicológica. Para ser sincero com vocês, a partir do momento que o Tite anunciou que está de volta ao mercado, claro que acaba se tendo uma pressão para os lados do Dorival. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui nesse vídeo? Estamos falando de um Tite que, claro, ele hoje, muitos de nós corintianos estamos bravos com ele, por ele ter recusado voltar para o clube por diversas vezes. Só que o Tite estando livre no mercado e o Corinthians acontecendo o que aconteceu na noite de ontem, absolutamente que muitos torcedores começam a olhar para o Tite, muitos começam a pensar, poxa, será que a diretoria não poderia pensar em planejar o Tite para 2026? Teremos muitas pessoas contra, só que também teremos muitas pessoas a favor. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? Não duvidem se de repente no próximo jogo do Brasileirão não formos bem, já começarem a pedir o retorno do Tite. Vai ter gente que vai dizer Tite urgentemente de volta ao clube. Só que sabemos que o Corinthians hoje o problema não é somente treinador. O Dorival não está indo bem? Na minha visão, não. O trabalho do Dorival teve bons momentos, teve ótimos momentos, só que estamos falando de um treinador que acaba oscilando muito. Muitos colocam até a questão da identidade, que o Dorival não tem nada a ver com o Corinthians, enfim. Então muitos vão começar a pedir, não somente o Tite, outros treinadores. Por quê? Se nós não formos bem na Copa do Brasil, claro que a pressão vai aumentar ainda mais. Só que por que eu estou citando o Tite? Porque o Tite está livre no mercado. A partir do momento que o Tite está livre no mercado, ele coloca a pressão para cima do atual treinador do Corinthians. Que fosse qualquer treinador que o Corinthians tivesse, se não tiver bons resultados, absolutamente que a pressão vai aumentar. E claro, em breve vão começar a pedir sim Tite de volta ao Corinthians e vai ter gente que vai querer o retorno dele urgentemente. Podem anotar que eu estou falando para vocês. A minha opinião quanto a essa questão envolvendo o Tite é a seguinte. Primeiramente, eu quero explicar para vocês por que eu estou citando o Tite. Estamos falando de um treinador que é considerado por muitos um dos maiores, se não o maior, da história do Corinthians. Estamos falando de um treinador que ganhou a Libertadores 2012, o Mundial de Clubes de 2012 e acabou deixando o Corinthians em 2016 rumo à seleção brasileira. O Tite foi
convidado, vamos usar essa palavra, a voltar para o Corinthians por diversas vezes. Ele recusou. E claro, ele acabou ganhando muitos torcedores que hoje estão contra ele, mediante essas recusas. Só que a última vez que o Tite foi chamado, ele não recusou. Ele aceitou, desistiu de última hora para tratar um problema de saúde, saúde psicológica. Ah, capitão, o Tite inventou. Não posso entrar nesse mérito, eu não sei. Sinceramente, eu particularmente não entendi o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer aqui para vocês, se o Dorival não conseguir ter, por exemplo, um bom resultado no próximo jogo, se o Corinthians não conseguir ir bem no próximo jogo é em casa. Então imaginem só se de repente o Corinthians no próximo jogo não consiga vencer. A pressão para os lados do Dorival vai aumentar. E o próximo jogo será contra a equipe do Botafogo. Um jogo difícil. E na Neoquímica Arena com o Dorival, o Corinthians perdeu muitas forças. Então, analisando o contexto geral, o trabalho do Dorival ele é questionável. Só que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Vai ter gente que vai pedir Tite urgente no Corinthians? Vai. Vão pedir outros treinadores? Absolutamente que vão. Se hoje alguém começasse a falar de treinadores, eu ainda acho que nós temos que respeitar o trabalho, principalmente pela Copa do Brasil. Apesar do vexame de ontem, que não era para ter acontecido, o Dorival errou e muito. Mas eu sempre falei para vocês do Luiz Castro. Mas por que o Tite? Por causa de toda a história que ele tem com o clube. E hoje, muitos diretores que estão dentro do clube, muitas pessoas que estão com forças dentro do futebol, iriam aprovar o retorno do Tite. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O problema do Corinthians não é somente treinador. Se fosse somente treinador, as coisas seriam resolvidas mais fáceis. O Corinthians tem uma questão de elenco. Na minha visão, já podemos até pensar em uma reformulação. Precisamos de um elenco forte, competitivo. E também não adianta nada você trazer qualquer treinador e de repente até reforçar o elenco se não tivermos comando partindo desde lá de cima, se não tivermos uma diretoria que faça as coisas corretas. Infelizmente, hoje, o problema do Corinthians é muito mais do que somente treinador. O vexame de ontem, os outros vexames que nós tivemos esse ano, está atrelado a erros que aconteceram nos últimos anos. Infelizmente. Então é por isso que eu estou explicando aqui para vocês. Eu não estou aqui dizendo, olha, o Corinthians vai querer trocar treinador. O que eu estou falando para vocês é o que vai acontecer em breve se os resultados não melhorarem. Com o Tite livre no mercado, o Dorival passa a ter muita pressão. Só que, infelizmente, o problema do Corinthians não é somente treinador. Então era isso que eu queria passar para vocês, um resumão da derrota vexatória de ontem para o Cruzeiro no Mineirão. E ao meu ponto de vista, mais uma derrota em que o Dorival acabou errando e muito, tanto na escalação e também nas mexidas. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Por exemplo, com o Dorival oscilando, agora o Tite disponível no mercado, vocês acham que se os resultados não aparecerem daqui para frente, vão começar a pedir o Tite ou de repente até outro treinador no timão? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!